Hoje o Cultura e Saber veio até Campinas conversar com a escritora de literatura infantil Renata Adrião D'Angelo sobre as suas criações do universo para as crianças. Renata, muito prazer e muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom poder falar de literatura infantil, de livros, desse universo que é tão importante na formação das nossas crianças. Muito bem. Renata, eu vi que você trouxe vários livros, aqui você já tem uma série de publicações, mas antes de falar das suas publicações, eu quero saber um pouquinho da sua história, do seu histórico como escritora e até um pouquinho antes disso, se você quiser falar. Vamos lá, eu tenho bastante história para contar da minha relação com a literatura. Primeiro que eu sou da geração que brincava no quintal, né? Literalmente não havia o universo digital ainda não tinha invadido as nossas vidas, então eu era aquela que brincava no quintal e tinha, assim, o privilégio de ter uma estante cheia de livros. Minha mãe era diretora escolar, então o livro sempre foi um brinquedo para nós também. Então eu lia muito na minha infância, lia muito. E me divertia, né, com esse palco armado na nossa imaginação quando se lê um livro. E aí eu vou até citar o Rubem Braga, um cronista maravilhoso, né, que dizia assim, ele tem uma crônica que diz assim: meu ideal seria escrever. E eu cresci com esse ideal. Eu dizia assim, eu vou ser escritora, eu vou ser escritora. Então, ainda na infância, eu escrevi, eu me lembro muito bem, né? Eu tinha 7 anos, eu escrevi uma peça de teatro na ocasião, e aí acho que já vale um recado para os educadores, porque ao escrever essa peça e apresentar para uma professora na época, a professora fez daquilo algo tão importante, tão significativo, que acabou levando aos meus colegas e nós representamos aquela peça para as famílias. Nossa, que legal. E naquele momento eu me senti muito valorizada por aquilo, né? E eu disse assim para mim mesma, né? E cresci com isso. Acho que aí tem alguma coisa diferente, né? Tem algo que eu consigo fazer, que eu sei fazer. E entrei então neste processo de me construir uma escritora. Mas antes de ser uma escritora, nós somos muito observadores, né? Os escritores tendem a procurar capturar emoções, percepções, que de alguma forma vá povoar essa imaginação e da forma através da literatura, né? Então, o caminho é mais ou menos esse. Então, esse ideal estava em mim, né? Desde criança. Desde criança, e eu era aquela também que quando perguntavam, o que você vai ser quando crescer? A profissão mudava muitas vezes, né? Mas eu dizia assim, escritora e médica, escritora e professora, escritora e... Então sempre tinha o escritora e. Sempre esteve ali. Isso. A primeira, você disse, né, que a sua primeira escrita foi uma peça que vocês conseguiram encenar na escola, imagino que uma peça infantil, mas você também ali era uma criança, adolescente, né? Quando foi que você decidiu escrever para as crianças? Escrever para a criança e publicar, né? Porque é um caminho, né, que não acontece ao mesmo tempo. Sim. Legal sua pergunta. Escrever para criança já foi aos 17 anos, 18, eu estava ali na fase, terminei o magistério, né, o curso de magistério na época, que era profissionalizante, e ingressei já no trabalho na educação como professora, aos 17 para os 18 anos. Nesse contato com as crianças e com esse meu, com esse meu desejo, né, de criar, de produzir histórias, do diálogo com essas crianças já começaram a nascer algumas ideias, algumas histórias. Falei, eu vou escrever para trazer essas discussões que eu estou vivendo aqui com essas crianças. Mas mais objetivamente, texto que começou a ganhar forma para ser publicado, isso levou um pouco mais de tempo. Eu já foi quando quando eu passei a ser mãe também, né? Então, escrever para publicar aconteceu quando eu mudei de São Paulo para Campinas, tá? Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital, e vim para Campinas com o meu primeiro filho no colo, né? Isso foi, o Caio nasceu em 96, meu filho mais velho, e mudamos para cá, para Campinas, em 97. Já tinha alguns textos ali produzidos e comecei a falar, agora eu quero publicar. Não quero só escrever para contar para alunos, para ler em classe, eu quero buscar publicar. E aí começa essa maratona, né, de buscar quem leia o seu texto e entenda ali que haja alguma possibilidade de alcançar
o nosso objetivo maior, que são os leitores, né? Sim. E foi aqui em Campinas que isso aconteceu, pela primeira vez. Eu imagino que não seja fácil, né? Normalmente, quando a gente conversa com escritores e fala sobre esse processo da escrita até a publicação, encontrar uma editora, não é um processo muito fácil. Eu não sei como que é isso para o universo infantil, né? Você me disse que pegou muito da sua experiência com seu filho como Isso. professora, mas conta pra gente como foi levar os seus livros, as suas escritas ao público e como você foi recebida pelo público infantil, principalmente. Olha, isto foi, eu diria, um movimento bastante transformador. Eu diria que reciprocamente. A literatura infantil, ela tem um alcance absurdo, porque ela conversa com a criança no seu silêncio. Olha que coisa interessante, né? É no silêncio. Então, essa experiência que eu tinha como leitora ali na minha infância, eu via acontecer com as crianças e com as crianças leitoras, né? E Sim. era o que eu pretendia, porque, claro, ali misturado com o texto que você produz, com a história que você produz, você insere ali, você alimenta aquilo, nutre de experiências e de possibilidades que você entende que possam ser potenciais felizes para essas crianças, de perspectiva de vida, de esperança. Então, esse movimento foi muito bacana comigo, porque quando eu passei a levar esses livros, né, ver os meus livros chegarem, por exemplo, nas escolas, e comecei a ir conversar com esses leitores, eu percebia isso. Eu percebia que essas crianças, ao conversarem com os personagens ali das histórias, com as narrativas que estavam ali, elas traziam de si naquela experiência, né? E me contavam isso. Nossa, aconteceu tal coisa comigo também. Eu já vivi isso. Foi muito legal que você colocou tal coisa na história, porque isso também passa na minha imaginação. Então, esse diálogo e essa construção que se dá reciprocamente, né, entre leitor e escritor, é transformador nesse sentido, porque você vê que, de alguma forma, você provoca emoção, provoca percepção, provoca Sim. experiência, e até algumas experiências que são difíceis de se atravessar, sobretudo na infância, mas que são experiências necessárias. Emoções que são, por exemplo, que muitas vezes evitamos, a tristeza, a decepção, mas que pela literatura, ao se lidar com aquilo, pelo imaginário, você também provoca e suportes, provoca instrumentalização para quando aquilo se dá na vida real. Então, a literatura ela é fundamental, né, na infância, também para dar um substrato ali, um subsídio para as vivências de experiências que a vida vai oferecer depois, né? Sim. Agora, como você falou, eu imagino que essas devoluções das crianças seja incrível, né? Você Sim. falou que veio para cá, né, em 97, que aí você começou a pensar em fazer as suas publicações, e de lá para cá já se passaram alguns anos e a gente também teve algumas transformações na sociedade. Sim. Hoje em dia, as crianças nascem já quase com um celular ali, um tablet, um aparelho eletrônico na mão. Você, como escritora, e que está muito próxima às crianças, você me falou que também atua em escola, né, aqui em Isso. Campinas. Aham. Você sente a diferença? Se as crianças leem menos, se elas têm menos interesse ou mais, enfim, como que funciona hoje com a tecnologia sendo tão acessível para as crianças? Boa pergunta. Olha, o que eu vejo nas crianças de hoje? Criança é criança. Então, o imaginário da criança, a fantasia da criança está ali, né? E precisa ocupar espaço, precisa ocupar tempo dessa criança. Então, a criança ainda é aquela criança. O que mudou muito é o cenário externo e até a oferta que o adulto leva até ela. Então, o que nós vemos desse mundo digital é que muitas vezes os pais hoje, né, distanciam as crianças da experiência literária. Eu lido com um público, né, na proximidade hoje, que tem um capital cultural bastante importante, no sentido de valorizarem a literatura, entenderem o quanto isso é importante para as suas crianças, mas na prática, na sociedade em geral, o que nós vemos, por exemplo, é o encurtamento o encurtamento da presença das livrarias
que era uma experiência muito positiva há uns anos atrás para as famílias, como um ponto de lazer, um local de lazer, Sim. né? Um espaço como essa livraria em que nós estamos aqui conversando, hoje é raro. É. Mas, por outro lado, multiplicam-se os cafés literários, multiplicam-se os cafés com livros. Então, embora a sociedade venha caminhando para a digitalização, para o distanciamento do livro literário, ele não vai, eu vejo assim, ele ainda ocupa um espaço importante, né, no universo infantil, e percebo que a escola tem um papel fundamental, né, no incentivo e na abertura desses espaços, porque se o livro está demorando mais ou tendo maior dificuldade para chegar nas mãos das crianças, né, nós precisamos ver onde é que elas estão e qual é o espaço que tem promovido maior contato com isso. Eu vejo que na escola é o canal, é esse lugar para esse lugar, né? E eu vejo assim, as crianças estão lendo também livros digitais, e o livro digital, ele também tem o seu lugar. Eu não acho que ele tirou o lugar do livro físico. Ele concorre, sim, né? Mas ele co-ocorre, né? Ele ocorre também simultaneamente com o livro físico, porque criança, sobretudo da primeira infância e até os 10 anos, precisa do objeto concreto. Né? Então, eles acabam realmente buscando o manuseio, a biblioteca escolar, e ainda está muito presente na vida das crianças. E é como você falou, né? Eu acho que os livros, eles são uma joia, assim. Eu aprendi a ler, eu sou da década de 80, eu aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica. Eu lembro que a minha mãe sempre trazia um gibi e um docinho. Toda vez que ela saía de casa, um gibi, um docinho para mim e um para os meus irmãos. E isso era muito incrível. E até quando eu não sabia ler, eu gostava de ver as imagens. E aqui essa livraria, por exemplo, é incrível. Eu falei aqui para a dona que eu ficaria o dia inteiro, sentaria, leria vários livros, porque Vamos fazer realmente isso hoje? é encantador, dá vontade, né? Agora, por falar em encantador, você também tem vários livros interessantes aqui. Eu vou começar com esse, que é o Novidade no Jardim, que é muito interessante. Conta pra gente do que trata esse livro. Olha, é legal até para contar para você um pouco como nascem as histórias, né? Sim. Novidade no Jardim, eu trato aí de questões que são muito importantes na convivência das crianças e nas relações entre as crianças, que é a questão do diferente. Né? Ser diferente, às vezes, causa desconforto, e é preciso valorizar o diferente, ou a presença do diferente entre nós, porque também nos ajuda a perceber de nós mesmos outros valores, outras perspectivas que não tínhamos notado se não tivéssemos o contraste. Então, o contraste é importante. Estou contando um pouquinho, né, dessa temática que eu abordo no livro. Não, enquanto você está falando, desculpa até te interromper, você falou de coisas que a gente não perceberia. Eu quero mostrar e depois a gente faz umas imagens. Mas aqui tem um gatinho, aqui tem um passarinho, aqui tem uma joaninha. E é muito rico. Eu imagino que não só em imagens e em texto também, mas o texto realmente é muito rico, né? Essas sutilezas, elas vão ajudando nessas perspectivas que eu estou falando. Sim. E essa delicadeza de tratar essa questão difícil, né, com sutileza, com poesia, é um cuidado que eu busco ter com os meus textos. Em geral, eu escrevo prosa poética, porque a gente sabe que a sonoridade é muito importante na infância, e não é localizada só na primeira infância, não. Sonoridade, ritmo, melodia, ajuda a, de alguma forma, até estabelecer uma afetividade com aquele texto que fica ecoando e provoca também o desejo do ler de novo. Eu vou ler de novo isso daqui. Esse ler de novo é muito importante na infância, né? E neste caso aí eu trato, a história nasceu de uma situação desconfortável em família, na minha família. Né? Então, eu não vou adiantar, porque eu gostaria que as pessoas lessem, mas também é uma maneira de curar algumas feridas, né? Entendi. Então, ali tem uma situação de uma tia adoecida e que a sobrinha vai procurar alegrar esta tia. Entendi. E aí a narrativa se passa a partir da percepção desta sobrinha, que encontra no jardim algo diferente. Entendi. É sobre isso, tá bom? Já e vai curiosa. acabar a ajudar na cura desta tia, né? No bem-estar desta tia.
E então as histórias nascem disso, né? Nascem da nossa vida, da nossa experiência, do nosso afeto com as pessoas, do nosso afeto com as situações. Então nós, como escritores, temos esse desejo de traduzir, né, de alguma forma poética e com as palavras, as experiências e os afetos que vivemos, né? Então é claro que tem muito do que eu vivo de mim naquilo que eu escrevo. E eu queria aproveitar, posso falar Claro, mais um detalhe interessante com que eu não certeza. abordei ainda? Claro. Ainda sobre nascer de histórias, tá? Uhum, Quando eu disse para você que a partir da minha maternidade, né, uhum. foi onde realmente foi o momento em que eu realmente passei a produzir ainda mais com o desejo de publicar, é porque muitas das minhas histórias nasceram inclusive nas brincadeiras e Hum, nas conversas com os meus filhos. sim. Eles me pediam histórias, né? É. Mamãe, escreve uma história de Joaninha. A minha filha pediu, a Uhum. Letícia. Mamãe, escreve uma história de dragão, eu adoro dragão. Você nunca escreveu nada sobre dragão? Legal, me parece interessante isso aí. Vamos lá, uma história de dragão. Uhum. E por aí vai, né? Ai, mamãe, eu brincando com outro dos meus filhos, eu tenho 3. Numa brincadeira, durante um banho, o banho dele, brincamos tanto ali que ele falou, mamãe, aqui tem uma história. Eu falei, tem uma Nossa. história. E virou livro. Então, É. tudo que eu vivia com eles, né, enquanto menores, hoje são adultos, acabava virando história, né? Sim. E também, lógico, na convivência com as crianças, Uhum. percebendo ali algumas, como eu falo, algumas situações que eu percebia que se a gente não cuidasse até de uma maneira refinada, com uma linguagem zelosa, nós não conseguiríamos ajudar essa criança a superar determinadas situações. Por isso, os Sim. meus livros tratam de algumas situações também delicadas que precisam da poesia para Que lidar. precisam ser tratadas, É. né. Agora me chamou bastante a atenção isso que você falou, né, não são só histórias infantis para gerar entretenimento nas crianças, né, mas tratam de sentimentos, tratam de vivências, do que de fato elas passam, sentem, e muitas vezes não sabem expressar. E aí talvez lendo um livro, encontrando um personagem que está passando ali pela mesma coisa, Uhum. fica mais fácil. Você como professora, como atuante em escola, deve saber, claro, isso muito mais do que eu, que talvez o livro até faça com que a criança se abra sobre algumas questões. Não tenha dúvida que muitas vezes ele é porta de entrada para uma conversa. Aliás, até a gente conversando antes, né? Uma das minhas produções, até com apoio de um grupo de filosofia, eu tenho formação em filosofia também, né? É, especialização em metodologia do ensino de filosofia, e dos meus trabalhos é em cima da filosofia para criança, e a coleção se chama Interessante. Histórias que Rendem Boas Conversas, porque o objetivo é mesmo que através da história seja possível conversar sobre questões, Entendi. levantar perguntas que mobilizem essas crianças para entenderem os contextos sociais, né, os contextos familiares, os contextos da convivência, enfim, né, com os pares, consigo mesmo, com a natureza, com o mundo. Então, muitas das minhas produções literárias têm o objetivo de provocarem De mesmo, provocar no essa melhor dos conversa. sentidos, né? Quer mostrar pra gente você falou dessa Olha, coleção, dessa né? coleção, olha, este aqui, por exemplo, ó, uma Deixa eu história de chegar aqui. Joaninha na cidade. Uma história de Joaninha na cidade. A capa, linda, muito bonita. Esse faz parte, então, dessa Dessa coleção. coleção. São É, quantos livros? ai, da coleção, acho que acho, olha que feio, né? São 7 São livros. bastante livros. São bastantes, são. E aí, qual que é a diferença quando a gente fala como você falou, desse, por exemplo, para um outro livro seu? Dessa. Eu acho que há sempre semelhanças e diferenças no sentido do propósito, talvez, Tá. porque semelhante, o Uhum. que tem de semelhança é a narrativa em prosa poética. Tá. Eu escrevo uma narrativa, né? Uhum. Ou seja, é uma história, tem um enredo ali, começo, meio e fim, né? Tem uma historinha, mas eu procuro tratar a linguagem de maneira poética. Então, vai ter Entendi. rima, vai ter melodia, né? Isso é uma característica que vai aparecer basicamente em todos os livros infantis que eu produzi.
Não escrevi só para criança, já escrevi para Tá. adolescente, já escrevi para professores também, e aí Sim. o cuidado é diferente, a linguagem é Ok. outra, mas no caso da literatura infantil, é da minha natureza literária buscar Aham. essa expressão, né, essa maneira de expressar a minha literatura. E no caso da coleção em si, aí, Uhum. da filosofia para criança, ali há uma intencionalidade em provocar perguntas que, Uhum. de alguma forma, as coloquem em contato com temas que são fundamentais no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento, inclusive, de valores, né? Então, neste material, eu procurei provocar conversas sobre alguns temas que são importantes e recorrentes na infância. E eu imagino que isso seja muito possível, eu quero mostrar, me chamou bastante atenção essa ilustração aqui, porque você mistura Uhum. desenho com realidade. Isso, E se chamou a minha atenção, eu imagino que chame muito a atenção da criança, né? Porque é sim, algo que ela já passou, que ela já viu. exatamente. Neste caso, né, nessa história, por Uhum. exemplo, eu trato do confronto entre e da não complementaridade nos dias de hoje entre Tá, a natureza e a vida urbana. Então, a entendi. partir da personagem A Joaninha, Joaninha, tem aí uma crise, ela não consegue se localizar na cidade, porque ela foi parar na cidade junto com a menina. E a entendi. dificuldade em encontrar, por exemplo, o alimento dela, porque ela não Ah, encontra lugares verdes. Então, tem aí toda uma discussão sobre ecologia, sobre sustentabilidade, sobre a relação homem-natureza, né? E toda essa problemática que é importante desde criança sensibilizar sim. para. Né? É, a gente estava conversando com outro escritor, de temas diferentes, e aí a gente estava conversando sobre café com leitura, né, que tem Uhum, se tornado muito comum. isso. Você faz roda de conversa com crianças, faz encontros para leitura? Olha, neste momento, né, neste momento eu tenho feito menos, mas rodas de conversa está sempre na minha prática, porque É, eu atuo dentro de escola, né? sim, Então a conversa com criança, a conversa a partir de livros, sempre que possível, eu faço sim. Né? Agora, intencionalmente, no sentido de promover o meu livro em si, sim, eu tenho feito menos, mas eu uhum, tenho visto o que acontece. É com a minha presença menos neste momento. sim, Mas eu vejo o que acontece nas escolas, que o seu porque os livro meus muitas vezes livros é têm, utilizado. eu tenho muitos anos já de estrada, né, na literatura. Então, eu tenho essa graça de ter os meus livros já bastante difundidos, bastante reconhecidos, né? E então chegam notícias para mim, às vezes entram em contato, nas minhas redes sociais, professores postam, eu vejo vídeos de professoras fazendo atividades pelo Brasil afora, com livros, meu Deus, é o meu livro, olha ali, É isso que eu ia né? te perguntar, se você recebe esse retorno dos Recebo professores, dos pais. sobretudo pelas mídias, eu recebo bastante, tá? De participação, né? De alguma leitura que foi feita e sim, quando sou convidada também, já faço encontros online, às vezes, conversando com pessoas com turmas, às vezes, né? Sim. Fora daqui de Campinas, e tem tido, e é muito positiva essa conversa, né? E é curioso porque as crianças elas idealizam o escritor, né? Uhum. Então, quando eles percebem que o escritor é uma pessoa, né? É uma pessoa, em algumas situações mais distantes, assim, estão lendo o meu livro, imagine quem é essa pessoa? E aí Sim, conversam comigo e falam, nossa, quase como você existe, é. né? Como se É você fosse um como se personagem fosse uma também. pessoa. Isso, há uma idealização, uma fantasia sobre o que é um escritor, né? Gente, Você sabe que tem uma curiosidade, posso contar? por favor. Tem uma curiosidade, um filho de uma amiga minha, né? De Uhum. uma colega de trabalho, professora incrível, super leitora, né? Ela se chama Ana Paula, inclusive. E o filho dela tinha uma amizade, uma conversa comigo muito à vontade, sempre. E ida para a escola, volta da escola, a gente se encontrava e conversávamos bastante. E aí foi adotado um livro na turma dele, que era um livro que eu tinha escrito, Que mas legal. ele não tinha ligado o nome à A pessoa. pessoa. Aham. O dia que ele fez a ligação do nome à pessoa, ele passou a me olhar assim, ó, né? Ele É me tipo, é olhava com você. estranhamento, eu falei, sou eu mesmo, não mudou nada.
Mas, Ainda sou eu, mas pode conversar comigo. é só para ilustrar essa questão da idealização, que por um outro lado eu acho até bonito, né? Eu Sim, acho bonito porque é, dá a conotação do encantamento que o livro provoca numa criança, não é? sim, é verdade. Agora, Renata, aqui a gente tem alguns livros. Você tem noção já de quantos livros você já publicou? Você enumera? Olha, outro dia eu estava, aliás, eu ia fazer essa conta para falar com você. Deu certo? Tá, Conseguiu? tá na casa dos 38. Bastante livros. Hoje você me falou que atua em escola, né? Uhum. Hoje você acredita que financeiramente ser escritor dá retorno? Olha, dá retorno quando. Dá retorno, é uma questão de você é, planejar a carreira, né? Uhum. Por exemplo, a literatura para mim, ela é uma veia pela qual eu dialogo com as pessoas de perto, de longe, e a maneira como eu dialogo também com as questões que eu penso que são fundamentais, importantes, né? Comigo mesma, né? Sim, Porque não deixa de ser também. Mas eu não planejei a minha história em cima da literatura. Então, o fato de eu ver hoje os meus livros tendo o alcance que tem, né, inclusive fora do Brasil, porque tenho legal. editora com as quais eu publico, que são internacionais. Então, ver esse alcance me deixa bastante lisonjeada, agradecida, feliz. Mas eu acabei dividindo muito o meu tempo, né? Sim, Você lembra quando eu falava lá da minha infância, que eu dizia assim, eu sim, vou ser escritora e alguma coisa. sim, Então, eu sou escritora e hoje gestora escolar, né? uhum. Gestora escolar. E eu concilio essas duas coisas. Este ano eu ainda vou lançar mais um título e está em Ai, que legal. produção. Então, eu não deixo, né, ao perceber alguma temática que me toque e que eu perceba que seja uma demanda importante, eu não deixo de me debruçar sobre isso e falar sobre Não isso, passa reto. né? Não consigo. Sabe uma curiosidade que eu fiquei? Você falou que tem 3 filhos e que Uhum. agora são São adultos. adolescentes. Algum deles seguiu os caminhos da mãe? Olha, eles não escrevem Não? como escritores, mas são excelentes leitores e É, excelentes escritores, escrevem muito bem, né? Tem assim um domínio de língua portuguesa, repertório, é. repertório é fundamental. Então essa é uma sugestão, até uma dica, Sim, né? Já que estamos aqui conversando sobre cultura, sim, sobre livros, né? Repertório é fundamental. Né? Como você vai se resolver nas grandes questões da vida, como você vai se encaixar na sociedade. Os livros, eles trazem isso, eles trazem repertório, possibilidades, eles trazem resoluções, né? E algo que hoje eu sinto que é uma carência, que é a imaginação, o sim. poder criador, criativo. Porque a gente fala, e você falou em tecnologia, né? A Uhum. gente vê as IAs crescendo absurdamente, mas uma IA sem um comando com repertório está perdida, ela não Verdade. funciona. Então, sem repertório, sem linguagem, sem contextos, nós teremos uma sociedade muito empobrecida, muito. É. Então, volto a dizer para você, os livros têm um lugar fundamental e temos que abrir espaço para eles, ainda que seja através da escola. Sim, mas você acha que a gente está nesse caminho, assim, de uma dificuldade, dessa cultura de livrarias, dessa cultura de divulgação de Eu livro, acho. que a inteligência artificial e até o excesso de uso de tecnologia, talvez até muito cedo atrapalha? Não, é aquilo que a gente conversou anteriormente. Eu acho que concorre e co-ocorre. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? De uma série Uhum. de situações que vão se fazendo novas, vão Sim, chegando e nós temos que nos ajustar. Eu acho que é um momento de crise, mas toda crise também é um período bom para mudança, sim, né? E a mudança que eu vejo é até de uma acomodação, ou seja, é um momento da gente ver onde é o lugar de cada coisa, né? Então, há lugar para uma IA, há lugar para o digital, como há lugar para para o livro leitura também. físico. É claro que, como coexistem, os espaços agora, eles se reduzem, Sim, né? Mas a oferta, eu não acredito que vai morrer, né? Eu acredito que a oferta do espaço físico, da livraria, por exemplo, ou de um espaço onde se possa sentar e manusear livros, isto é da cultura humana.
Isso Sim. é uma produção de saber humano que Uhum. não se pode perder. Então, há que se conciliar. E eu vejo neste momento um esforço para se conciliar. Pelo menos é a luta que a gente tem feito na educação, É para que haja importante. essa conciliação. Você sabe que hoje, inclusive de manhã vindo para cá, eu estava assistindo uma aula da pós-graduação que fala sobre educação também, e uma frase me chamou muita atenção sobre essa questão de ofertar leitura, Uhum. principalmente para crianças, né, para o universo infantil, de que uma sociedade empobrecida de cultura, ela não tem como oferecer algo que é Uhum. isso, que ela não tem, né? Aham. Então, talvez a gente esteja passando aí nesse período, como você falou, olha, eu cresci Isso. brincando no Aham. quintal, e aí a gente lembra da nossa época, que você vinha correndo da escola para assistir um Uhum. programa de televisão, porque você não tinha acesso se não É. fosse naquele momento. Programação de redes, como por exemplo a TV Cultura, que passava ali o dia inteiro uma programação infantil, e hoje não é mais assim, né? Uhum. Então, talvez, você, claro, citou um papel muito importante, que é o papel da escola, e eu acho que, Uhum. de fato, esse papel é muito essencial, mas acho que precisa também haver um incentivo dos pais, Sim. que talvez não tenham Uhum. isso, e aí eu penso no poder público, né? Já que a gente está Também, falando claro, da Assembleia claro. Legislativa de São Paulo, nós somos da Uhum. Assembleia Legislativa de Uhum. São Paulo, onde se formulam as leis que têm validade em todo o Estado. Uhum. E aí eu acho que o poder público, e aí vou pedir para você falar um pouquinho disso também, tem papel Uhum. fundamental no incentivo à cultura, à leitura e à educação. Não tenho dúvida sobre isso. Acho que é fundamental quando a gente diz assim, criar espaços e oportunidades para que se viabilize o contato das crianças com os livros, das famílias com os livros. Há que se pensar, sim, em ações que possam promover isso. São as feiras literárias, são as bibliotecas bem estruturadas para acolher esse público. E também, obviamente, o incentivo, talvez até com campanhas, que possam ajudar as famílias, ajudar a sociedade a entender o lugar fundamental que este repertório ocupa na formação do cidadão. Um cidadão crítico, você só consegue constituir, construir, ajudar a desenvolver quando se tem repertório e quando Sim, se tem cultura, né? é E isso. passa pelos livros. Não tem É como. muito importante. Renata, infelizmente nosso tempo passa muito rápido e já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação, pedir para você fazer as suas considerações e para você deixar também suas redes sociais, como que a gente faz para te encontrar e onde que a gente encontra também os seus livros. Olha, vamos lá. Eu agradeço essa oportunidade. Acho que foi bastante importante podermos falar sobre os livros infantis e o espaço que a literatura ocupa na vida das crianças e que não deve ser de forma alguma menosprezado, diminuído, pelo contrário, embora tenhamos aí o universo digital chegando nas mãos das crianças, as crianças nativas digitais, essa aceleração ela pode levar a comprometimentos importantes, mas se soubermos dosar, tudo vai ter o seu lugar, porque tecnologia também tem o seu lugar e é Sim. importante, não é? Meus livros, eles estão acessíveis pela Amazon, né? Uhum. Na Amazon estão todos ali. Uhum. E nas livrarias, aqui, por exemplo, nessa livraria em que nos encontramos neste momento, é possível encontrar também alguns títulos. Eu tenho Instagram, Facebook, né? O meu contato no Instagram é mrenataadrião, né? @mrenataadrião. E a minha conta é muito mista, porque como você viu aqui na nossa conversa, a minha vida está muito misturada com a minha produção, então há livros ali, há comentários sobre leituras que eu faço, acho que é interessante também as pessoas buscarem referências em leitores, né? Uhum. Eu sou uma leitora, então eu gosto de fazer comentários, apreciações sobre literatura, né? E então eu convido, sim, a conhecerem a minha rede social, é um jeito de me encontrarem, tá bom? E conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso.